Paz do Senhor, meu irmão, evangelista Miguel de Souza, aqui da cidade de Porto Alegre, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Algum dia sem gravar vídeo, que eu passei por um problema de uma cirurgia, mas quero avisar você que está tudo bem, e possivelmente porque você é uma das pessoas que ora por mim. Eu, particularmente, mesmo sem conhecer pessoalmente, mas eu oro por cada um dos inscritos neste canal. Estou com uma palavra de Deus para o teu coração, nesse momento. Aqui nós estamos já com a Bíblia aberta, a carta magna de Deus enviada à Terra, o livro mais antigo, mas o livro mais atual. É a boca de Deus falando com o homem. Diz assim no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5, vamos trazer um assunto neste momento muito importante, creio que para mim e para a sua vida. Vamos falar nesse momento sobre algo que muitas vezes nós cristãos não gostamos de ouvir. Principalmente aqueles cristãos triunfalistas, né? É só vitória, mas nós temos que entender que há um processo na vida do servo de Deus. A pessoa se converte a Cristo, né? E nós temos as leis bíblicas, as leis divinas, as orientações divinas, que nós temos que nos submeter a ela para que possamos ter uma vida de santificação na presença de Deus. Vou falar nesse momento sobre correção, né? Uma tradução aparece disciplina, né? Açoite. Passamos por muitas aflições nesta vida, mas o Senhor está sempre conosco. E quando Deus nos leva a uma situação dessa, é que Ele quer trabalhar em alguma área da nossa vida. Verso 5 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: Já vos esqueceste das exortações que argumenta convosco como filhos. Aí vem uma palavra, um pontozinho, né? E diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. A correção de Deus, o chicote de Deus. Nós temos que entender que temos que passar por isso, como eu já falei antes, para a nossa santificação. A Bíblia diz que seguir a paz com tudo é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ver uma vida de santificação, uma vida separada, uma vida de oração, leitura da Bíblia Sagrada e uma vida acima de tudo, de um santo temor a Deus. Salomão diz sobre tudo que tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele diz assim: Eu já vos esqueci das exortações que eu argumento convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Tá? Temos que ter cuidado para não nos rebelar contra Deus quando vier a repreensão. E raramente, quando passamos por aflições, tribulações, que é a mesma coisa, nós passamos porque Deus quer trabalhar em alguma área da nossa vida. Nós estamos sempre num processo de mudança. Diz assim o verso 6: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Estou falando para você que talvez tem filho, né, ou filhas, né, e quem é de nós que nunca viu o filho cometendo uma coisa errada, não deu uma cintada? Eu, no meu caso, a minha mãe ela me batia com palmatória, né? Antiguidade, isso aí há mais de 50 anos atrás. A minha mãe, quando eu cometi uma inflação digna de um açoite, ela me corrigia com uma palmatória, era bolo, 6 bolo, 12 bolo, de acordo com a inflação que eu havia cometido. E a minha mãe tinha um problema seguinte, que você aprontava hoje, ela te orientava, te advertia, aprontava amanhã, ela te advertia, olha, uma hora dessa eu vou te pegar. Só que quando ela pegava, ela vinha relembrando, ela dava uma palmatorada e dizia: Isso aqui foi por esse dia, assim, assim. Eu já nem lembrava mais, mas ela continuava, né, no coração, na mente dela, e ela trazia para mim, ela ia detalhando a cartilha ali, o porquê que eu estava levando aquela palmatorada na minha mão. Assim nós também temos que entender. Estamos passando por um momento difícil da nossa vida, porque os açoites de Deus, ele vem muitas vezes permitido, dentro de uma permissão de Deus, é claro. E quando ele faz isso é porque nos ama. Eu queria fazer uma pergunta para você, você que tem filho, qual é o correto? Qual é o pai realmente que ama o filho? É aquele que quando o filho erra ele açoita? Ou aquele que quando o filho erra ele passa a mão por cima, faz vista grossa? Qual, na tua opinião, meu irmão, meu amigo, que me acompanha, é o pai que ama o filho? É aquele que deixa as coisas andar? Ou é aquele que quando o filho erra ele açoita? Aqui a mesma coisa é Deus. Se ele nos açoita é porque ele nos ama, ele quer o melhor para nós. Deus não nos açoita porque ele quer ver a gente sofrer, não, mas ele permite. Passamos muitas vezes
O açoite pode vir por meio de uma enfermidade, pode vir por meio de um desemprego, pode vir por, às vezes, um problema dentro do próprio lar. Deus, às vezes, permite que uma tempestade venha chacoalhar a nossa família, muitas vezes, para que a gente também venha entender que isso também faz parte do açoite de Deus. Versículo 7 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Né? Então, se Deus, assim, se nós suportamos vocês sem murmurar, sem reclamar, o povo de Israel saiu do Egito e Deus precisava trabalhar naquele povo. Deus tirou o povo do meio da idolatria. Deus tirou o povo do meio do pecado que o Egito representa ao mundo. E o povo precisava, durante 40 anos, caminhar naquele deserto ali, para poder Deus trabalhar na vida deles. Muitos não aceitavam o açoite de Deus, murmuravam contra Deus, e Deus muitas vezes permitia que descesse fogo ali para consumir uma parte do arraial. Deus permitiu que as serpentes entrassem no meio do povo, porque o povo era desobediente, o povo era de um coração obstinado. Então eram pessoas que não aceitavam a correção de Deus. Ao invés de entender que era um propósito de Deus, porque Deus queria colocar eles numa terra que havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, uma terra que manda leite e mel. Mas para que eles entrassem naquela terra, eles precisavam passar por um processo. Mas a murmuração, que é uma murmuração, é falar algo. Quando você murmura, é uma queixa. Então eles se queixavam de Deus. Porque no Egito nós tínhamos os pepinos, nós tínhamos os melões no Egito, né? Agora o Senhor nos tirou, tu nos tirou, Moisés, de lá, para matar de fome nesse deserto. Deus mandou o maná, Deus mandou os cordonizes. Aquilo que a princípio era bom, agora o povo começou a falar com Moisés. Nós já assistimos um fartio desse maná. Né? Aquele que era uma bênção passou a ser uma aflição para o povo. Deus trabalhando a vida do povo e o povo não estava conseguindo entender. Um dos grandes problemas nós, como seres humanos, é de entender os propósitos de Deus. A pessoa vem do mundo, aleluia, entrega a sua vida a Cristo, mas ele bebia, ele fumava, ele era fofoqueiro, ele era uma pessoa briguenta, e muitas vezes, quando essa pessoa vem, Deus ama esta pessoa, e Deus começa a trabalhar com esta pessoa, a tratar na vida desta pessoa. E Deus vai tratar de alguma forma que muitas vezes essa pessoa não vai entender. Porque quando eu vivia no mundo eu tinha com abundância, não faltava nada, agora eu estou na igreja. Esta dificuldade financeira, é o desemprego, é os problemas. É que Deus está trabalhando na tua vida, em alguma área você precisa melhorar. Então entenda isso, é muito importante você entender os propósitos divinos. O versículo 8 diz assim: mas se estáis sem disciplina, qual, da qual todos são feitos participantes, sois então não bastardo. Sois então bastardo e não filho. Ou seja, se você não aceita a correção de Deus, você é um bastardo e não filho. A gente olha para o filho pródigo, aquele filho que a princípio saiu de casa, a gente entende que a princípio ele era um filho bastardo. Né? Ele não queria viver sobre as normas do pai, não queria viver sobre as regras, sobre as orientações do pai. Ele chegou com o pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai ele bondosamente deu, com muita dor no coração, mas deu. É isso realmente que tu quer? Já pensou bem? E ele pega e sai, desperdiçou tudo. Mas ele não esperava que um dia ia cruzar na vida dele a fome. Ou seja, uma das aflições, uma das formas que aquele moço teve como reconhecer que ele havia errado. Chegou ao ponto de dizer: pai, não me trata como um teu filho, mas ao menos como um dos teus jornaleiros. Ou seja, ele não importava nem mais receber aquele tratamento de pai, de filho, mas aquele tratamento de um jornaleiro, ou seja, um serviçal, né? Depois de passar por tudo aquilo que ele não precisava ter passado, mas por ser um filho bastardo, por não entender que dentro de uma casa, de uma família, existem normas que os filhos devem se submeter. E aquele moço não atentou para isso. Aí veio então a fome. Ele gastou tudo por falta de experiência, havia ganho dinheiro fácil, não havia trabalhado para conquistar aquela herança que o pai havia dado. Ele desperdiçou com muita facilidade, acabou com tudo nas orgias, nos prazeres efêmeros desta vida. Esses são chamados filho bastardo. Alguém disse que o filho bastardo é o filho fora do casamento. Também pode ser. Mas aqui nesta situação é exatamente uma questão do filho pródigo. Deus precisou açoitá-lo, né, para que ele retornasse à casa do pai. É a sorte dele que o pai o amava e recebeu de braços abertos. Diz aqui o versículo de número 9. Verso 8, vamos ler.
Mas se estáis sem disciplina, a qual todos são feitos, participantes, sois então bastardo e não filho, o caso que eu falei. O verso 9 diz assim: além de que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, ele nos reverenciávamos, não nos sujeitaríamos mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Quando teu pai te açoitava, você que hoje já é uma pessoa casada, tem sua família, a princípio a correção não era boa, mas você ficava com ódio do seu pai, você se afastava dele, não. Naquele momento você sentia a dor daquela correção, daquela cintada, daquela forma como você era punido pelo seu pai. Em seguida você refletia, você entendia que ele era o seu pai, que você tinha que passar por aquele processo. Se nós nos submetemos ao nosso pai terreno, não nos submeteria ao pai dos espíritos, ou seja, a Deus, que foi quem criou todos, né? Diz assim, versículo de número 10. Esse versículo aqui é muito importante. A gente vai ver o efeito, o porquê é importante a correção. A importância da correção não é simplesmente para açoitar. Mas vamos ver aqui nesse versículo 10 o porquê é importante passar por isso. Diz assim, porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então a gente vê aqui o ponto máximo, o porquê da correção, para que possamos ser participantes da santidade de Deus. Deus é santo. E quem se aproxima de Deus tem que viver uma vida de santidade, uma vida separada. E as pessoas vêm para a igreja, se convertem ao Evangelho, mas ele vem com a bagagem do mundo, ele não quer renunciar ao mundo. Você precisa renunciar ao mundo. Se alguém, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a gente vê aqui a importância, o porquê da correção, para que possamos ser participantes da santidade de Deus. Esse é o grande objetivo, a vez de passarmos pela correção. É isso que Deus quer de nós, uma vida de santo temor e de obediência. Verso 11 assim, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. Você dá uma sentada no filho, claro que ele vai chorar, claro que ele vai lamentar. A princípio não é bom para ele, mas futuramente ele vai entender. Diz assim, ó, na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, exercitado por ela. Poxa, que coisa linda. Depois da correção, o pai chega ao filho, olha meu filho, você sabe porque você foi corrigido, né? É só não voltar a infligir novamente e a vida segue legal. A pessoa vai passar a entender. Eu quero ler um texto bíblico aqui do livro de Jó. Este texto aqui ele é muito marcante. Ele fala muito da minha vida. É Jó no capítulo 5, versículo 17. Até eu sei de qual é esse versículo aqui, mas eu gosto de ler a palavra de Deus, que ela é importante para nós. A leitura diz assim, Jó 5, verso 7. Esse que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Então diz assim, eis que mais que feliz é o homem a quem Deus castiga. Coisa boa, você consegue glorificar Deus na hora das aflições, na hora das tribulações, quando está tudo muito bem, é muito fácil. Aqui a segunda parte do versículo diz assim, não despreza o castigo do Todo-Poderoso. Não é para desprezar, mas é entender o que disse os escritores hebreus, para sermos participantes da sua santidade. Diz aqui o verso 18, porque ele faz chaga e ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos cura. É Deus que faz isso. Ele faz a chaga, ele liga. Diz assim, ele mesmo fere e as suas mãos curam, ou seja, as mãos de Deus. O versículo número 19 diz assim, em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará. Ou seja, se o Senhor te corrigir, você aceitar a correção de Deus, diz assim, ó, em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará. E você precisa entender os propósitos daquela correção da parte de Deus. Diz assim o verso 20, na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Isso aqui é promessa de proteção, de segurança. Mas isso se Deus trata você como filho. Se Deus corrige você e você aceita a correção de Deus, você vai ter essas promessas de Deus na sua vida. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará, na fome te livrará da morte, e na guerra, na violência da espada. A gente viu o profeta Jeremias, a espada pegando para ele lá no período da Babilônia. Mas o Senhor livrou o profeta Jeremias. Por que o Senhor livrou da espada, livrou ele da guerra? Na guerra, no meio da guerra, a guerra estava ali tremenda, e ele estava ali, foi liberado pelo comandante do rei Nabucodonosor para que ele fosse lá para Benjamim.
a tribo de Benjamim, ele não foi. Você vê, irmãos, então, a importância, a proteção de Deus, diz assim, ó, o verso 21, no açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Diz aqui na sequência, a assolação na fome te rirás, ou seja, na assolação, na fome, mas para isso você não pode desprezar o castigo do Todo-Poderoso. Você lê a sequência e minhas horas encerraram aqui. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.